Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui hoje inaugurando um grande projeto do LAC Concursos, que é um projeto de aulas gratuitas. Nós, do site LAC Concursos, nós já estamos no ar há quase 5 anos e durante esse período nós conseguimos acumular muita experiência em concurso público e conseguimos a aprovação já de milhares de pessoas no Brasil todo, devido à nossa metodologia, da qualidade dos nossos professores, da forma que nós tratamos os nossos alunos. Então hoje vamos inaugurar aqui uma série de várias aulas gratuitas. Essas aulas gratuitas têm um foco bastante específico, que é o nosso foco, é o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de escrevente judiciário. Esse concurso está super confirmado, nós estamos aguardando a publicação digital por esses dias aqui. Gente, essa aula então vai ser uma aula do professor Pedro Silas. Ele vai ministrar a aula de crimes contra a administração pública, conceito de funcionário público. E detalhe, não serão aquelas aulas pequenininhas, de 3, 4 minutos aí, que as pessoas, que normalmente as empresas colocam à disposição. Aqui é uma aula completa, uma aula inteira. Então, a partir dessa semana, toda semana, nós queremos aí publicar regularmente uma aula de um dos nossos professores para a galera, tá certo, gente? Eu quero aproveitar e passar para vocês uma grande promoção. Esse nosso curso é a turma número 2, pré-edital TJ São Paulo. O curso custa normalmente R$ 220 e nós estamos fazendo o Instituto da Pré-Matrícula. Na pré-matrícula, o aluno tem um desconto de 25%, ou seja, de R$ 220 passa para R$ 165, tá certo? R$ 165 você paga uma única vez, isso não é por mês. Professor, só isso? Você pode ter certeza, cara, garanto para você. Pode matricular conosco que você vai perceber o seguinte, é o melhor custo-benefício que existe no mercado. Tenho absoluta certeza que você vai se surpreender aqui no LAC Concurso, tá certo, gente? Já fizemos uma turma, essa turma já está prestes de ser concluída e agora nós abrimos uma nova turma com banco de questões, mini simulados, personal coach, custa R$ 220, mas vou passar um código até o dia 30/7, vai ter 25% de desconto. Essa turma inicia suas aulas no dia 4/8, 4 de agosto. Professor, mas eu quero me matricular agora, eu quero começar a estudar com antecedência, planejamento e foco. Posso? Claro que você pode. Você pode se matricular, que você já tem aí dezenas e dezenas de videoaulas exclusivas do site, né? No dia 4/8, começa o Personal Coach. Professor, o que é o Personal Coach? O Personal Coach é a nossa metodologia de ensino. É uma metodologia 100% baseada em metas de estudos. E essa meta de estudos tem duas frentes. Primeiro, a meta da aula, que você deve assistir todos os dias. E além dessa meta das aulas, você tem ainda os dois exercícios que os alunos devem fazer. Você pode ter certeza, é um treino diário. Se você treinar todos os dias, cumprir suas metas todos os dias, garanto para você que você lá no dia da prova, você vai estar muito competitivo. Muito competitivo, pode ter certeza disso, que até hoje, nós criamos essa metodologia há quase 2 anos, eu desconheço um aluno que cumpriu suas metas de estudos e saiu mal na prova. E esse sistema de estudar por metas é muito interessante, porque o aluno ele fica se policiando. Cada meta cumprida, o aluno ele se sente motivado. Ele cumpriu uma meta, ele quer cumprir outra, e quando ele percebe, ele já conseguiu aí cumprir 100% do nosso programa aí de ensino chamado Personal Coach, né? Então aí para vocês, o curso custa, preço normal, R$ 220. Você tem 120 dias de acesso e são 211 horas de videoaulas. Professor, já está para sair o edital. Quando o edital for publicado, professor, eu vou ter direito, professor, às atualizações? Sim, 100% a custo zero. É claro que você tem que estar dentro do prazo de 120 dias. Professor, eu sou um cara detalhista. Professor, eu quero saber quais são as videoaulas já disponíveis. É só você clicar nas pastas lá no nosso site e você vai ter a relação completa, super transparente, com o nome do professor, o nome da videoaula e a duração da respectiva aula. Então pronto, esse aqui é o nosso recado. Quero falar para vocês que toda semana a gente vai estar passando uma aula inteiraça
do LAC Concurso. Lembrando, convidando vocês a testar nosso produto, testar nossa prestação de serviço. Como eu disse, você não vai se arrepender de estudar conosco. O código da promoção, TJ 2014. Então você digita lá o código da promoção, TJ 2014, você terá 25% de desconto de R$ 220 por apenas R$ 165. Não se assuste com o preço. Como eu disse, é o melhor custo-benefício do mercado. O nosso curso não fica atrás de nenhum desses cursos aí que custa os olhos da cara. Pode ter certeza disso. Tá certo, gente? Então vem estudar conosco, que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Você sabe por quê? Porque nós não vamos fazer de tudo para que isso não aconteça. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas do LAC Concursos. Hoje uma aula extremamente importante, é uma das aulas, acho que mais importantes do módulo dos crimes contra a administração pública, é compreender então o conceito de funcionário público para fins penais. Isto é, só pode-se praticar os crimes contra a administração pública praticados por funcionário público. Mas quem são esses funcionários públicos? É isso que nós vamos compreender hoje com todas as questões controversas sobre o assunto. O funcionário público, ele vem previsto o conceito no artigo 327 do Código Penal, que diz assim: considera-se funcionário público para fins penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então percebe-se que o conceito de funcionário público aqui, ele é bem abrangente. Ele é um conceito ampliativo, ele não é restritivo. Por quê? Porque aqui está se falando que qualquer pessoa que exerça a qualquer título que função pública. Aqui se preocupa muito com a questão da função pública. Pouco importa se o funcionário público, ele está exercendo a função de maneira transitória ou sem remuneração. Então, põe a observação no seu caderno, para ficar bem claro. O conceito de funcionário público, ele é um conceito em que está ligado intimamente com a questão de exercer função pública. Então, para fins penais, o funcionário público é aquele que exerce função pública. Pouco importa se a função será ou não remunerada, se ela será ou não transitória. O importante é que a pessoa esteja exercendo uma função pública perante a administração pública. Aí você vai falar, mas professor, dê um exemplo. Olha, o mesário, ele exerce função pública de maneira transitória e sem remuneração. Ou um jurado. Então é muito comum na hora da prova, para confundir vocês, acharem que funcionário público para fins penais são somente aqueles que têm um laço duradouro com a administração pública. Falso, não é só isso. É muito mais. Lembre-se, o conceito de funcionário público é um conceito que ampliativo. Ele busca, neste conceito, abranger todas as situações e usando uma palavra-chave: função pública. Essa é a palavra-chave para compreender o que vem a ser funcionário público. Por quê? Porque o artigo 327 é uma norma interpretativa. O artigo 327 não traz um crime. O artigo 327 simplesmente traz um conceito que tem que ser utilizado no capítulo dos crimes contra a administração pública praticados por funcionário público. Diante disso, é importante então entendermos que, por ter esse conteúdo interpretativo, por ser uma norma interpretativa, ela buscou aí abranger uma enorme gama de pessoas para serem considerados funcionários públicos para fins penais. Por que eu estou falando para fins penais? Porque o conceito do direito administrativo é diferente do direito penal. O conceito de funcionário público do direito administrativo é totalmente diferente do direito penal. Então, o artigo 327 traz o conceito de funcionário público para fins penais. Isso significa que este conceito de funcionário público só vai valer para o direito penal.
não vai valer para o direito administrativo, mas sim para o direito penal. Outro ponto interessante é que no direito administrativo, o conceito de funcionário público ele é mais restritivo. Ele é mais restritivo. Então, funcionário público é uma espécie de agente público no direito administrativo. Enquanto que o Código Penal adotou o quê? Um conceito ampliativo. Ele não ficou preocupado naquelas classificações de funcionário, de agente político. Não, ele já falou, olha, funcionário público para fins penais é aquele que está exercendo função pública, com ou sem remuneração, transitoriamente ou não, perante a administração pública. Logo, os agentes políticos, quem são os agentes políticos? Os agentes políticos são juízes, são os vereadores, são os políticos, os magistrados, que, membros do Poder Executivo, Poder Legislativo e do Judiciário e do Ministério Público são considerados agentes políticos. Para fins administrativos, a classificação dada a eles é que são agentes políticos. Todavia, para fins penais, como eles exercem função pública, eles também se submetem ao conceito de funcionário público. Então, o magistrado, por mais que ele possa ser um agente político no direito administrativo, no direito penal, ele é considerado funcionário público para fins penais. Então, ele será responsabilizado de acordo com o conceito do Código Penal para fins penais. Então, é importante, por isso que eu botei isso aqui para vocês, para ficar bem claro que o conceito de direito penal sempre vai prevalecer sobre o conceito de direito administrativo no que tange à criminalização e responsabilização penal dessas pessoas. Ok? Então, o ponto-chave para você não errar é que a pessoa esteja exercendo função pública. Isso é muito importante. Então, o exercício dessa função pública que é o ponto-chave mesmo de tudo. Agora, tomem cuidado. Função pública é diferente de munus público. Munus públicos são encargos que a lei dá à pessoa. Função pública não. Função pública, na verdade, você exerce a função pública porque as normas são voltadas para situações especiais e, consequentemente, a função pública, a norma já diz, olha, isso aqui ela tem caráter público. O munus público, na verdade, está previsto em leis, até no setor privado, onde a pessoa ela é considerada munus público, por quê? Porque, na verdade, ela exerce uma função especial, uma função importante. Mas não é uma função importante para a administração pública, mas sim para o contexto daquele presente caso. Então, por exemplo, quando você é nomeado como inventariante, você tem o quê? Você tem uma obrigação legal, munus público, uma obrigação legal do quê? De fazer o inventário, que é você verificar quais são os bens deixados pelo falecido e depois partilhar esses bens. Outro exemplo são os curadores e tutores. Os curadores e tutores que cuidam dos relativamente e absolutamente incapazes, ou daquelas pessoas que são das crianças são órfãos e não tem quem cuidar. Essas pessoas elas exercem aí munus público. Então é diferente. Então, se eventualmente um inventariante praticar uma apropriação de um dinheiro, de um patrimônio, de um inventário, ele não está praticando o crime de peculato apropriação, mas sim o crime de apropriação indébita, tão somente. E temos, o Código Penal ainda teve um cuidado de... só para a gente deixar bem claro, eu tenho que voltar isso aqui, isso é muito importante. Eu tenho que voltar porque, quando fala assim, considera-se funcionário público para efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública, nós estamos falando da administração direta e da administração indireta. Então aqui, quando se fala cargo, emprego ou função pública, nós estamos falando aqui
do emprego, um emprego muito voltado para a administração indireta. Então, é considerado funcionário público para fins penais aquele que está exercendo emprego na Petrobras, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, são considerados são considerados funcionário público para fins penais. A administração direta e indireta entra no conceito de funcionário público do artigo 327. Agora, o parágrafo 1º traz aqui um ponto muito interessante. O parágrafo 1º traz funcionário público por equiparação. O que é o funcionário público por equiparação? O funcionário público são pessoas que terão, para fins penais, as mesmas responsabilidades. Apesar de não serem, em tese, funcionários públicos, assim, no conceito do artigo 327, serão considerados funcionários públicos para fins penais perante ao parágrafo 1º. Então, é muito importante a expressão equipara-se a funcionário público. Equipara-se. Então, está dizendo, não são, mas são equiparados. Quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviços contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Vamos conhecer, então. Entidades paraestatais. São entidades do terceiro setor. Vocês aprenderam isso em direito administrativo. São pessoas de direito privado, todavia, elas exercem aí funções não lucrativas. Atuam em colaboração com o Estado. Por exemplo, SESC, SENAI, as ONGs. Então, as ONGs, SESI, SENAI, são pessoas jurídicas do terceiro setor. São entidades paraestatais. Consequentemente, são equiparados a funcionário público os seus membros. A segunda forma de equiparação são as empresas prestadoras de serviços contratadas para execução de atividade típica da administração pública. Então, são empresas tais como transporte coletivo, coleta de lixo, empresa de água, de luz. Elas estão o quê? Elas são responsáveis pela execução de serviços públicos, mas o Estado deu essa delegação. Então, de quem é o ato da cuidar da energia? Do Estado, mas ele transferiu essa obrigação para uma empresa privada. Então, os funcionários daquela empresa são equiparados a funcionário público. Então, quando você vai e pede para fazer um gás de energia na sua casa, teoricamente, o funcionário que está fazendo isso, ele está cometendo aí um peculato furto. Por quê? Porque ele, como funcionário público da empresa, ele é considerado funcionário público para fins penais, porque ele está equiparado a isso, segundo a nossa lei. Empresas prestadoras de serviços conveniadas para execução de atividade. São os chamados convênios. Às vezes, nós temos o Hospital do Câncer de Barretos, tem um convênio com o município de Barretos, salvo engano. Temos aí as Santas Casas, que existem em vários lugares do Brasil, que tem convênio com o município. Só que aqui é muito interessante, porque a doutrina fala que tem que se tomar cuidado com a expressão convênio. Convênio é diferente de contrato. Então aqui nós estamos falando de convênios. Convênios e contratos são diferentes. Contrato seria com a segunda situação. Contratadas. E aqui, na verdade, são conveniadas. Então há uma grande diferença. E tem que se tomar muito cuidado com isso. Só que em ambas situações, essas duas últimas situações, de contratados ou conveniados para execução de serviços, tem que ser execução típica da administração pública. Então só pode ser essas empresas contratadas, seus funcionários serão considerados funcionários públicos para fins penais se essas empresas exercerem atividades típicas da administração pública. Uma coleta de lixo é uma atividade típica. A questão da saúde é típico. A questão da escola é típico.
enfim, da escola primária típico, se eventualmente terceirizarem, não aconteceu isso ainda, mas se eventualmente. Outro exemplo muito comum, a questão que envolve os presídios, né? E são considerados, às vezes, nós já sabemos que existe aí a privatização dos presídios. São atividades típicas da administração pública. Professor, então se a administração pública contratar uma empresa terceirizada para fazer a faxina de um prédio público, aquelas pessoas não são consideradas funcionários públicos para fins penais? Não serão considerados. Porque essas empresas de limpezas de prédio são empresas que exercem atividades atípicas da administração. Então, quando se fala em atividades típicas da administração, nós vamos sempre pensar o quê? Isso mesmo, pensar que aquelas atividades são essenciais para toda a administração. Desculpa aí o lance aqui, tava me ligando, enchendo, eu falei, eu tenho que parar aqui a aula e voltar, porque estamos desligar o celular, né? Então, voltando, eu falei para vocês, então, que a atividade, a execução típica da administração pública. Então, o serviço prestado tem que ser típico para ser enquadrado como funcionário público para fins penais, equiparado a isso, né? Então é importante, que essa equiparação somente existe quando se tratar de execução de atividade típica. Exemplo, nós estávamos, no final do ano passado, nós tivemos um caso interessante no Rio de Janeiro, onde as faxineiras responsáveis de uma empresa terceirizada estavam sumindo com processos. Elas não são equiparadas a funcionário público, porque o serviço de faxina não é atividade típica da administração. Mas se for uma limpeza de ruas, aí é uma atividade típica. Então o gari, se esses garis forem de empresas terceirizadas para limpar ruas, são considerados funcionários públicos para fins penais. Questões controversas. Médico do SUS. Segundo o STJ, o médico particular que atende participante do SUS é equiparado a funcionário público para fins penais. Por quê? Porque, de certa forma, o médico está exercendo lá uma atividade, um convênio com o Sistema Único de Saúde e, consequentemente, esse convênio ele presta um serviço típico da administração pública, que é a questão da saúde. Consequentemente, ele é equiparado a funcionário público para fins penais. Então, logo, se você vai ao SUS e o médico exige uma quantia em dinheiro, ele pratica a concussão. Outra situação controversa é o seguinte: esses funcionários públicos por equiparação, vamos imaginar que o sujeito que trabalha numa empresa que está cuidando da energia elétrica. Aqui nós temos, vamos pegar aqui o exemplo da água, a CAB. A CAB é uma empresa particular que pegou a concessão da questão da água. Até aí tranquilo. Consequentemente, o funcionário vai lá e começa a efetuar as cobranças. Vai lá, verifica o possível corte da água e há um bate-boca e ele é ofendido. A pergunta é a seguinte: já que para fins penais ele é equiparado como sujeito ativo do crime, para fins penais ele também será considerado funcionário público como sujeito passivo? Então, se ele está lá no exercício do emprego dele, dessa empresa, vai fazer a cobrança e ele é xingado, ele vai ser vítima de desacato? Não, desacato? Não, é desacato? E aí? Nesse conceito, apesar da jurisprudência, da doutrina dizer que não, o STF entende que se esses funcionários são equiparados a funcionários públicos para fins penais como sujeito ativo, eles também serão como sujeito passivo, eles poderão ser vítimas. Então, vamos dizer assim, se vale para um lado, também tem que valer para o outro. Esse é o entendimento do STF. Eu acho um entendimento justo, diga-se de passagem. Porque ele está numa empresa pública, mas de certa forma ele está mexendo com o serviço público. E, consequentemente, por estar trabalhando
como atividade típica da administração pública, ele vai ter que ter uma proteção diferente, uma proteção, a lei tem que dar essa proteção. O estagiário, segundo o STJ, o estagiário pode ser considerado para fins penais, sim, funcionário público. Por quê? Porque o estagiário, de certa forma, ele acaba exercendo função pública dentro da administração. Se for comprovado que lá no exercício da atividade dele ele exercer função pública, ele poderá tanto ser o sujeito ativo do crime ou até ser o sujeito passivo. Então, segundo o STJ, o estagiário, ele pode ser sim considerado funcionário público para fins penais. Importante, a lei de licitação pública traz os crimes específicos daquela lei. Então, lá a lei se preocupou em afirmar quem é o funcionário público para fins penais. E traz uma redação diferente do artigo 327. Diz assim, considera-se servidor público para fins desta lei aquele que exerce, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, cargo e emprego público. E no parágrafo 1º dizer que para ser servidor público, para fins desta lei, quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, assim considerada além das fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, as demais entidades sob o controle direto e indireto do poder público. Importante, aqui está se resguardando o conceito de funcionário público para fins daquela lei. Então, quando o sujeito comete um crime que envolva licitação pública, ele vai se enquadrar neste conceito e não no conceito do artigo 327. Então, se um funcionário público fraudar uma licitação, o conceito de funcionário público será deste artigo e não do artigo 327, porque aqui trata-se de uma lei especial. Temos uma causa de aumento geral que vale para todos os crimes contra a administração pública praticados por funcionário público, que diz assim: a pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração, direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Aqui é interessante, porque é uma causa geral, então vale para todos os crimes. E aqui ele procura dar um tratamento mais severo para quem está exercendo uma função, e é uma função sem vinculação efetiva, porque olha só, diz assim, aqueles que exercem cargos em comissão, ou em função, cargos em comissão, um cargo de comissão de livre nomeação e livre exoneração. Você não tem concurso público para exercitar o cargo de comissão. Então, aquele que comete um crime contra a administração pública e ele está exercendo um cargo de comissão, ele vai ter uma pena maior. Ou de direção ou assessoramento. Isto é, se você está na direção ou você está assessorando aquele órgão da administração, requer o quê? Significa que você tem uma função mais importante do que o normal. Consequentemente, se você comete o crime exercendo esse tipo de função, você será penalizado com uma causa de aumento maior. Percebe-se que aqui tomou-se um cuidado imenso para se definir aí que certas pessoas terão essa causa de aumento, porque são situações em que requer do agente um comportamento ainda mais rígido, requer um comportamento mais exemplar. E se não respeita, vai ocasionar este delito. Bem, é isso que eu tinha a falar para vocês. Bem, basicamente é isso sobre os crimes contra a administração pública. Conto com vocês para as novas aulas. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, só mandar no meu e-mail. Um grande abraço a todos.